Eu sou a Erison. E eu sou Marisabel, e nós vamos apresentar o Sonhar e Realizar na Escola de Vá. Bom, pessoal, agora vamos acompanhar a participação das turmas do turno matutino. A nossa convidada é uma estudante de Direito, Jamile Gomes. Bom dia, gente. Vamos começar agora o programa Sonhar e Realizar na Escola Edivá. E hoje estamos com a nossa convidada, ela é uma estudante de Direito, o nome dela é Jamile Gomes, e a gente queria chamar ela aqui na frente. Bom dia, Jamile. Bom dia, tudo bem? Então, tudo bem. Hoje aqui nós temos apenas estudantes do terceiro ano. E como você sabe, quando a gente chega no terceiro ano, começa aquela correria, começar a planejar o projeto de vida e tudo. E nós gostamos muito de escutar as experiências de pessoas que já passaram por isso. E nada melhor que escutar experiências de pessoas que estão recentes. Aí nós gostaríamos de saber um pouco como foi o planejamento do seu projeto de vida, que desafios você enfrentou durante esse processo. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom dia, gente. Me chamo Jamile, como os meninos disseram, eu sou estudante de Direito. Estou no 4º período. Era para mim estar um pouco mais avançada, mas eu vou contar para vocês a experiência que eu tive no ensino médio, né? Não era a minha intenção fazer Direito, para começar. Eu me lembro que, na realidade, quando eu era criança, mais nova, eu tinha vontade de ser advogada, porém, a minha mentalidade mudou muito durante o ensino médio, e aí estava uma febre de gente querendo fazer engenharia. E aí eu entrei na moda, e eu resolvi fazer engenharia. Eu me lembro que no meu projeto de vida, era a professora Josi, inclusive, e aí ela pediu para a gente listar 3 cursos que a gente gostaria de fazer. E aí a primeira opção que eu coloquei era engenharia civil. E na segunda eu tinha colocado direito. Na terceira, engenharia mecânica. Ou seja, eu queria engenharia de qualquer jeito. E eu iniciei, eu me lembro que eu fiz o Enem, eu consegui 100% da bolsa de engenharia civil na Multivix. E eu iniciei. Só que, como eu falei, eu entrei pela moda da galera, porque, na realidade, a minha vontade era fazer direito, né? E aí, os meus amigos todos queriam fazer engenharia. Eu era péssima em matemática, mas no meu 2º e no meu 3º ano, eu foquei muito em engenharia, em matemática e física. E eu me dei muito, muito bem. Eu era uma das melhores ainda. No meu 3º ano, eu consegui ainda superar. E aí, por eu querer tanto engenharia, eu busquei estudar para isso, né? E comecei o curso de engenharia, fiz 2 períodos e não gostei, né? Não era o que eu queria, não era a minha vontade, não era a minha vocação. Fiquei um ano parada, frustrada, né? Porque o que eu tinha iniciado, o que eu queria, entre aspas, não tinha se concretizado na minha vida. Eu fui péssima na faculdade. Muito péssima. Quando chegou em equação, eu fui uma das piores pessoas do mundo. E aí eu tranquei o curso e fiquei um ano parada. Aí, recentemente, no ano passado, eu iniciei o curso de Direito. Foi basicamente isso. Tem mais alguma pergunta? Só para finalizar. Eu iniciei o curso de Direito, né? Porque, querendo ou não, ainda era algo que eu queria muito. E para ser bem real com vocês, eu me arrependi muito de não ter iniciado com o que eu realmente queria, né? Então, se vocês têm uma vontade, têm um desejo no coração de vocês, por favor, não vai na onda de ninguém. Faça o que vocês querem fazer. Estudem para o que vocês querem. Estuda muito para o Enem, muito mesmo. Eu sei que é uma frase clichê, mas é muito importante, porque hoje, se eu tivesse estudado para passar em Direito, eu não estaria pagando muito caro na faculdade, que hoje eu tenho que pagar particular. Algo que eu poderia ter tentado no início, para conseguir 100% grátis. Mas e aí, você está gostando da faculdade? Como é que está sendo? Gosto muito. A faculdade, a universidade me ajudou muito, né?
Hoje eu estudo na UniVC. E, sim, eu melhorei muito o meu aprendizado, eu me dediquei muito. No primeiro semestre, eu fiquei um pouco perdida, porque é muita lei, muita coisa. E aí, eu nunca gostei de ler. Só que o curso, ele exige que eu leia muito. A gente precisa ler. Então, para quem gosta de ler, é uma ótima oportunidade. Mas, no início, foi bem difícil. Hoje eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Agora nós vamos abrir para a plateia para poder fazer as perguntas. Bom dia. Queria saber se isso foi só por conta dos cálculos que você desistiu do curso de engenharia ou foi outra coisa? Algum motivo? Bom, como eu disse, foi porque eu fui no calor da emoção da galera. Embora eu tinha sido bom no ensino médio, tinha sido boa, na faculdade eu fiquei assustada, né? Eu não tinha tempo para estudar em casa, então, por isso que eu me frustrei. Não só pela matemática em si, mas pela dedicação que eu não tive também. De 0 a 10, quanto você considera que a escola te ajudou, com as aulas de projeto de vida, por exemplo, a você decidir, a você planejar o seu futuro e as suas metas? A escola em si, a professora em si, que foi a Josi, ela ficou muito no nosso pé. Ela e a Elaine, na época, era professora de redação para mim. Elas tinham um jeitinho carinhoso de lidar com a gente. Mas todos os puxões de orelha que a gente teve com elas, eu vou falar a verdade para vocês, serviram muito, muito mesmo. Às vezes a gente acha que a pessoa está sendo muito chata, mas, para falar a verdade, por conta dela, eu consegui toda a minha bolsa pela redação, porque ela me forçou a me esforçar. Então, pode ser chato, mas, na realidade, foi muito, muito bom. Obrigada. Qual foi sua metodologia de estudos? Como você se organizou? Na faculdade que eu estou hoje ou no ensino médio? No ensino médio. Tá. No ensino médio, eu foquei no Enem. Né? Eu não tinha intenção de prestar o vestibular da faculdade ainda, porque eu não sabia para onde eu queria ir. Né? Então, eu me dediquei para o Enem, para tentar aplicar a minha nota no Enem nas faculdades e ver qual era mais viável. A minha metodologia, eu lembro que eu paguei um cursinho do Braille, que era sobre redação, no YouTube, e aí eu estudei basicamente para a redação. Eu não estudei para as outras matérias, embora todas fossem muito importantes. Eu não fui péssima nas outras matérias, mas eu foquei na redação. E foi muito bom. Inclusive, tive um resultado muito bom. Então, Jamile, como nossas perguntas são muito voltadas para o projeto de vida, e como eu disse, quando a gente chega no terceiro ano do ensino médio, a gente começa a planejar o projeto de vida. Aí fica aquela correria, estudando para o Enem, fazendo redação, letras e tudo, planejando o projeto de vida. E, mesmo assim, ainda tem muitas pessoas que não levam muito a sério o projeto de vida, que é fornecido pela escola, estudo orientado também. E é parecido com a pergunta anterior, mas a gente gostaria que você ressaltasse qual foi a importância que foi o projeto de vida para você conseguir chegar onde você está agora. Eu e vocês, nós somos privilegiados pela escola hoje fornecer essa oportunidade. Eu conheço muita gente que não teve esse tipo de projeto no ensino médio, muita gente que não conseguiu fazer nenhuma graduação, mas porque não levou a sério a escola em si, e até porque tinham as matérias comuns, não tinha um projeto diferente para induzir a gente a querer algo melhor. No meu último ano não tinha logística, né? Mas tinha redação, que ajudou muito. E o projeto de vida também. Ajudou muito a gente pelos projetos que a gente fazia em sala de aula, as feiras de profissões que a gente fez também, que foi muito bom. Muita gente se descobriu nas feiras de profissões. E se eu for comparar as turmas anteriores que se formaram antes da gente, antes da minha turma, talvez 3, porque não tinha logística e nem projeto de vida, né?
acho que 3, 4 pessoas começaram a faculdade, né? As outras 30, não. Já na nossa turma, quando iniciou a matéria de projeto de vida, que iniciou com a gente, foi em 2021, muita gente entrou. Até pessoas que eu nunca imaginei que eu ia ver na faculdade, que eram as piores pessoas da sala de aula, hoje são pessoas totalmente dedicadas, fazem estágio, eu faço estágio também. Então, é importante sim, ajuda muito, influencia muito a gente querer algo melhor. Bom, Jamile, muito obrigada pela sua disponibilidade. Acompanhe agora o segundo bloco com a galera do Vespertino. Os nossos convidados são Gabriel Barros, estudante de contabilidade, e Ludmila Gomes, nutricionista recém-formada. Temos uma pergunta para você. Como foi sua trajetória até se tornar estudante de ciências contábeis? Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todas e a todos. É um privilégio estar aqui falando com vocês. Sou fruto da Escola Edivar de Abreu do Nascimento, desde o ensino médio 2 até o fundamental. Com muita alegria no meu coração que eu venho aqui conversar um pouco com vocês. A minha trajetória até chegar à contabilidade foi muito interessante, porque logo quando eu comecei o ensino médio, aquela pergunta que nos rodeia, né? O que é que nós vamos fazer depois de terminar o ensino médio? É uma pergunta que nossos pais nos fazem, nossos professores nos fazem, a gente mesmo se faz essa pergunta, é aquele pensamento desesperador, meu Deus, está acabando, e o que é que eu vou fazer da minha vida? E 2020 era o ano que eu estava no terceiro ano, o último ano do ensino médio, e também foi o primeiro ano da pandemia. E foi algo estarrecedor, foi diferente, ninguém nunca tinha vivido aquilo, e acabou que foi um período que também muitas pessoas perderam o norte do que fazer, de como que seria proceder. Só que eu, logo no segundo ano do ensino médio ali, eu já tinha definido para mim que eu queria cursar ciências contábeis. Eu já carregava isso comigo, esse interesse. Era um interesse escasso. Muitas vezes os professores perguntavam o que a gente queria fazer, muitos falavam direito, policiais, médico, engenheiros. Contador, só eu tive essa loucura para fazer da minha vida. E não me arrependo, não me arrependo. Eu quero que, ao longo dessa conversa, que vocês conheçam um pouco do que é contabilidade. Talvez é um termo aqui que nunca ninguém ouviu até hoje. Provavelmente vocês ouviram sobre imposto de renda. Alguns pais aqui certamente fazem. Imposto de renda está intrinsecamente ligado à contabilidade. Mas é algo que eu quero transmitir a vocês. Eu pensava que seria um bicho de 7 cabeças. Se eu, pelo menos, instigar alguém hoje aqui a ter interesse sobre a contabilidade, já vai ter valido muito a pena ter vindo aqui. A gente vai estar abrindo agora um momento de perguntas do público para o nosso convidado. Então... Boa tarde, meu nome é Letícia. Quais são os principais desafios que você enfrenta hoje em dia? Boa tarde, Letícia. Hoje eu enfrento um desafio mútuo, porque, embora eu esteja na contabilidade, eu ainda não sou formado. Eu estou no 8º período de Ciências Contábeis. Caso alguém tenha interesse, a curiosidade, a Faculdade de Ciências Contábeis são 8 períodos, são 4 anos. Eu já estou no 8º período, esse ano eu me formo. E essa tem sido a dificuldade maior, é uma palavrinha mágica que vocês já conhecem, que é chamado TCC. Que isso daqui, como vocês têm trabalho e prova no ensino médio, vocês também terão trabalho e prova na faculdade. Mas não se assuste, também não é um bicho de 7 cabeças. Então, esse é um desafio que eu enfrento, além do meu trabalho, que é na minha vida acadêmica. Já estou, esse ano, graças a Deus, me formo. Quanto já ao meu serviço, é um serviço que, embora eu já esteja há 4 anos, eu comecei na contabilidade, que eu considero que seja o melhor campo para a aprendizagem quanto a ciências contábeis. Um escritório de contabilidade que lida diretamente com empresas, com pessoas,
com pessoas físicas, pessoas jurídicas, lida com o produtor rural. É um campo extremamente preparatório para alguém que se interessa de viver nessa área das ciências contábeis. Eu estou lá há 4 anos, sempre tem a dificuldade das pessoas me verem como novo. E, realmente, eu sou novo. Eu tenho 21 anos. Talvez eu tenha alguém aqui que já tenha quase 20, 19, 18. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 18 anos. Então, eu sou relativamente novo para contabilidade. Eu trabalho hoje na Benevides Contabilidade, que é o escritório mais antigo aqui dentro de Pedro Canário, que trata com contabilidade. E muitos clientes lá são clientes de longa data, então, às vezes, tem certa desconfiança daquelas pessoas por verem que eu nem barba tenho, sou uma pessoa igual. Eu estaria tranquilamente sentado aí na cadeira como vocês, porque a minha fisionomia aparenta ser uma pessoa nova. Então, tem esse desconforto. Mas o trabalho que a gente vai fazendo, que a gente vai desempenhando, vai mostrando ao cliente, vai dando credibilidade a ele quanto à nossa pessoa. Então, esse é o maior desafio. Também junto com credibilidade, muitas vezes até mesmo dos nossos colegas de profissão. Vocês vão entrar no mercado de trabalho, certamente vocês não vão gostar de todas as pessoas que vocês vão trabalhar junto. Algumas vão ser uma pedra no sapato. Mas vocês vão ter que lidar com essas pessoas. E é importante, mesmo com as pessoas que a gente não goste, a gente aprende algo. O meu início na contabilidade, os primeiros 2 anos, foram 2 anos bastante difíceis. Eu tive a oportunidade de sair, o Cicobi, à época, me chamou para trabalhar lá. Eu não quis, porque eu queria continuar na contabilidade, por mais que loucura que parecesse. Porque até a época eu recebia também o salário mínimo, e eu sei que o do Cicobi seria bem melhor financeiramente. Mas eu escolhi continuar na contabilidade e não me arrependo. Quando vocês fizerem as escolhas de vocês quanto à profissão, vocês talvez logo de início não vão gostar, ou não vão sentir que era aquilo. Mas vocês têm que dar o benefício da dúvida, principalmente para aqueles que já desejaram trabalhar com algo, para aqueles que já desejam sair, quando se formarem, já trabalhar em certa área da vida de vocês. Vocês vão encontrar pessoas como eu, que antes de concluir o ensino médio, já tinham traçado um objetivo com o que trabalhar da vida, como também vão conhecer pessoas que passaram por muitas situações até encontrar o rumo certo da vida, aquilo que elas tinham prazer em trabalhar. Então, respondendo a sua pergunta, essas dificuldades que eu citei, a questão da faculdade, a questão da desconfiança e a questão, muitas vezes, do relacionamento interpessoal no serviço. Boa tarde, Gabriel. Tudo bom? Eu queria saber o que impactou na sua vida. Tipo, qual foi a maior lição que você teve dentro da contabilidade? Ajudar pessoas. Por trás de cada CNPJ, que seja um CNPJ de um MEI, que muitas vezes é desvalorizado. Mas em cada CNPJ, por trás de cada CNPJ há um CPF. Ajudar cada uma dessas pessoas foi o meu prazer. De ver pessoas desesperadas, de não saberem como gerenciar a própria empresa. E a gente conseguir dar o retorno a ela, conseguir mostrar um caminho, conseguir dar auxílio, ajudar, para poder administrar. Eu sempre trato a contabilidade como um relacionamento interpessoal. Não é só mexer com número. A contabilidade é uma ciência que trata sobre questão patrimonial, registrar o patrimônio de uma entidade. É sempre tratar sobre quantificar os recursos da empresa. Mas por trás de cada empresa tem um responsável, tem funcionários. Então, ajudar essas pessoas na contabilidade a gente consegue. Então, eu sempre encaro dessa forma. E é a minha recompensa dentro que eu carrego comigo, de poder ajudar cada uma dessas pessoas. Gabriel, agradecemos a sua participação nesse momento com a gente. Acho que todo mundo teve um pinguinho de conhecimento, querendo ou não, sobre esse assunto. E principalmente a você. Desejo boa sorte daqui para frente. Obrigada pela sua participação. Uma salva de palmas para ele, fazendo favor. Agora a gente vai convidar mais uma
participante dessa entrevista, a Ludmila, que ela é nutricionista. Uma salva de palmas para ela, fazendo favor. Como foi sua trajetória até se formar? Como foi sua trajetória até se formar nutricionista? Então, a minha trajetória se iniciou em 2017, quando eu entrei no ensino médio com 13 anos de idade. Nova, principalmente para o ensino médio, porque é costume o pessoal começar com 15, 16 anos, eu comecei com 13. Neném. Aí, em 2018, 2019, quando eu me formei, aos 16 anos de idade, e logo em seguida iniciei a faculdade de nutrição. A caçula da turma, uma turma de 80 alunos, a maioria com 30, 20 e poucos anos, eu com 16, sem saber o que eu queria da minha vida, porque foi um baque logo de início, porque a gente sai do ensino médio, a maioria das vezes, sem saber o que quer realmente para a vida. E o meu caso, eu queria arquitetura e, perante a pandemia, veio a nutrição, que foi minha paixão à segunda vista, vamos dizer assim, que a primeira era a arquitetura. E, principalmente na faculdade, para muitos, a nutrição é só mexer com o alimento. E não é bem assim que funciona. A nutrição é um leque que vai tanto do hospital, para a fábrica, para a cadeia, que a gente também atua nos presídios, escolas, clínicas, academias. Então, a trajetória até aqui foi tensa, foi corrida, porque a nutrição é muita coisa, então é um curso bem complicadinho, mas muito gostoso de ter, de estudar. E foi isso. A gente vai estar abrindo agora um momento a perguntas para o público. Boa tarde. Eu queria saber como que a escola te ajudou nesse momento de escolha da sua profissão. Então, na minha época, uma pessoa de 21 anos falando em época, tinha um programa lá no Edivá chamado COAL. A minha turma foi a turma piloto, vamos dizer assim. Nesse programa, a gente tinha cursos com o pessoal de faculdade mesmo. Aí a gente escolhia de 3 a 4 áreas, isso sendo direito, medicina, engenharia, nutrição, várias matérias. Aí a gente tinha 1 vez ou 2 vezes por semana a aulinha com eles, com alunos da própria faculdade. Da maioria das vezes era com o pessoal de Vitória. E nesse período a gente pôde, como é que eu vou dizer, abrir a mente para escolher a profissão. Porque, como eu falei, a gente tinha de 3 a 4 matérias, cursos para escolher, só que mudava. Você terminava de ter as aulas com o pessoal, você escolhia mais 3 a 4 cursos para ter aula também. Na minha época, eu tinha escolhido nutrição, arquitetura e moda. Fiz depois, logo de início, aí fiz outros cursos de engenharia e acabei gostando da nutrição. Só que por conta de não ter entendido muito bem na época como é que funcionava o curso, principalmente o mercado de trabalho, porque, querendo ou não, no curso não falava muito sobre isso, eu acabei pegando mais para a área de arquitetura, porque eu gostava muito de desenhar na época. Aí, logo em seguida, quando eu fui para me matricular, vi que no Polo de São Mateus, na Multivix, tinha nutrição, até então eu não sabia que tinha, que até então, na época, era só em Vitória para fazer. Aí, uma professora, até do Edivá, incentivou muito, porque eu estava com uma dúvida insuportável. O que fazer de faculdade? Aí, em conversa com os professores, com a Gláucia principalmente, ela me orientou em fazer a nutrição, por conta do campo de trabalho que é bem extenso. Atualmente, o curso de nutrição tem em torno de 32, 34 áreas para você clinicar, atuar. Então, é um campo muito extenso, que quanto mais você se aprofunda no conteúdo, mais você vê que tem muita oportunidade de trabalho. Boa tarde.
Queria saber quanto daqui 5 a 10 anos, o que você pretende ter ou fazer no seu projeto de vida? Então, eu, desde quando saí do ensino médio e entrei na faculdade, eu tinha um projeto de montar como é que eu vou dizer? Algo próprio, meu. E a nutrição me ofereceu essa oportunidade de questão da clínica. Eu pretendo, daqui a uns anos, montar minha própria clínica, ou aqui em Perucanário, ou em São Mateus, ainda não sei. E, além da clínica, uma fonte de renda extra, vamos dizer assim. Não que nutrição pague mal, ao contrário, paga muito bem, mas voltada mesmo para o ramo alimentar, distribuição de comida, seja um restaurante ou empresa mesmo. Ainda não sei ao certo, mas de início a clínica, porque ontem em conversa até com o Carlos, eu me formei ontem na faculdade, então ainda está tudo muito fresco. Então, talvez eu monte a clínica no final do ano que vem, ainda não sei, mas que possivelmente eu vou estar fazendo é a montagem da clínica, ou aqui ou em outro lugar. Obrigada pela sua participação aqui nesse momento. Te desejo boa sorte, você se formou ontem, você falou, né? Obrigada. Boa sorte. Obrigada realmente por ter participado. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho sobre a sua trajetória. Chegar tão nova assim no ensino médio, a gente está passando por isso, sabendo como é barra, né? Agora. Então, realmente, obrigado. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Esse foi o Sonhar e Realizar na Escola Edivá. Compartilhe e dê likes.